Boa noite, meus amores. Olha aqui a gente novamente, mais um domingo na presença do Senhor. Vamos adorar o Senhor? Feche seus olhinhos aí de casa e ore com a tia Natália. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana, Senhor, que está se iniciando. Pai, que Tu estejas presente em nossas vidas todos os dias dessa semana que irá se iniciar, Pai. É o que te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. E quando o culto começa, nós temos o quê? Louvor, não é mesmo, Kikita? Então vamos lá? Vamos louvar o Senhor? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Como aí, crianças? Se Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Muito bem, crianças. Todo mundo fazendo direitinho. Então, meus amores, vocês já estão desconfiados da história de hoje, não é mesmo? Já dei uma dica nesse louvor. Hoje nós vamos contar a história de Davi e Golias. Eu tenho certeza que você já conhece essa história, mas hoje Deus tem um recado mais do que especial para o seu coração. Então vamos lá para a nossa história? Algum tempo, algum dia, algum momento da vida de vocês tiveram medo? Já passaram por uma prova assim muito difícil? Os soldados de Israel tiveram medo do gigante Golias. Davi, porém, mesmo menino, o enfrentou. Olha só, criança, ele mesmo menino conseguiu enfrentar um gigante. Como é que será que isso aconteceu, hein? Então, houve uma época que o povo de Israel teve seu próprio rei. Seu nome era Saul. Era um homem alto, forte e um grande guerreiro. O exército de Israel o respeitava muito. Olha, crianças, o exército de Israel. O exército respeitava muito o rei Saul, porque ele era poderoso, não é mesmo? Certo dia, aconteceu que o exército filisteu veio para lutar contra os israelitas. Os soldados estavam vestidos com suas armaduras, espadas, escudos e lanças. Estavam todos preparados para a batalha. Os filisteus estavam em cima de um morro não muito alto e os soldados de Israel no morro do outro lado.
Entre os dois grupos, um espaço vazio com um riacho os separava. Parecia que a batalha ia começar a qualquer momento, quando de repente, uma grande surpresa. O que será que aconteceu, crianças? Do meio do exército filisteu saiu um grande soldado, muito grande e forte. Ele tinha quase 3 metros de altura. Era um gigante, o gigante Golias. E agora, como seria? Gente, imagina uma pessoa bem grandona, bem alto. Todos ficaram como? Com medo, não é mesmo? Olha aqui o gigante Golias. Então, Golias dirigiu seu exército de Israel e disse assim: Ei, vocês, israelitas, tenho um desafio para vocês, gritou o gigante Golias. Enviem um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Os soldados de Israel ficaram aterrorizados, tremiam de medo. O rei Saul ficou muito preocupado. Quem teria coragem de enfrentar aquele gigante? O que fariam agora? Distante do campo de batalha, lá onde os israelitas moravam, havia um homem chamado Jessé. Ele tinha 8 filhos, crianças. Os 3 filhos mais velhos dele estavam lutando no exército de Israel com os filisteus. Davi era seu filho mais novo e ficava cuidando das ovelhas do rebanho do seu pai. Um dia, seu pai pediu para que Davi levasse alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. O que será que vai acontecer, hein, crianças? Havia 40 dias. O gigante Golias vinha desafiando o exército de Israel. Quando Davi chegou ao lugar da batalha, ouviu Golias dizendo assim: Seus covardes, bando de medrosos, não tem nenhum homem neste exército para vir lutar comigo? Eu amaldiçoo você e seu Deus. Davi arregalou os olhos e olhou com aquele ar de espanto para o exército e disse assim: Por que vocês deixam ele falar assim do nosso exército, do nosso Deus? Vocês estão com medo desse gigante? Oh, não! Deus é o nosso comandante. Ele está do nosso lado e nosso Deus é muito maior do que qualquer gigante. Isso não pode ficar assim. Davi foi procurar o rei Saul. Ele disse que lutaria contra Golias, já que ninguém tinha coragem. Como assim? Um exército, um monte de homens fortes, armados, estavam com medo de um gigante. Como um menino tão pequenininho ia lutar contra aquele gigante? Vocês imaginam? Davi era apenas um rapazinho de baixa estatura e nunca tinha lutado contra um exército. Mas Davi tinha algo que estava faltando no exército de Israel: a fé no Deus dos exércitos. Então, Saul disse a ele assim: Desista, menino, você é muito novo. Aquele gigante vai te matar num só golpe. Não, respondeu Davi. Eu vou enfrentá-lo em nome do nosso grande Deus, o Senhor dos exércitos. Saul, vendo a insistência do menino, mandou vesti-lo com sua própria armadura. Então Saul tirou sua armadura e foi vestir Davi. Olha só como Davi ficou para a grande luta contra Golias, crianças. Só que colocou o capacete, segurou a espada com uma mão e o escudo com a outra, mas Davi não conseguiu nem se mexer, porque era muito pesada. Eu não posso usar isso, não estou acostumado com armaduras, disse Davi. E Saul respondeu: Mas como você vai enfrentar uma batalha e um gigante sem nenhuma proteção? Davi então olhou para os olhos do rei Saul e todos que estavam ali disse: Deus é quem vai vencer essa batalha por mim. Uma vez o urso
atacou minhas ovelhas. Outra vez foi um enorme leão, mas Deus me deu forças e coragem de conseguir derrotar o leão e o urso. O mesmo Deus estará comigo contra esse gigante. Davi partiu em direção ao gigante. Meu Deus, eu ficaria com medo. Você ficaria com medo, Kikita? Um gigante tão perigoso, tão forte. Davi, um menininho tão pequenininho, não é mesmo? Então, Davi partiu em direção ao gigante sem nenhuma proteção especial, apenas com sua roupa de pastor de ovelhas. Ao chegar diante de Golias, se abaixou, pegou 5 pedrinhas do riacho, colocou em sua bolsa e continuou seguindo em direção ao gigante. Quando Golias viu Davi, deu uma enorme gargalhada. Imagina só aquele gigante. O que é isso? Eu pensei que vocês me mandariam um soldado guerreiro para lutar comigo, mas me enviam um menino com pedrinhas para me espantar como se eu fosse um cachorro? Seus israelitas covardes! Davi não deu atenção à conversa de Golias. Ele estava muito concentrado, não é mesmo? Então, ele foi e disse apenas assim: eu venho contra você em nome do Deus Todo-Poderoso que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor destruirá Golias. Davi rapidamente pegou a pedra e colocou na funda, uma espécie de atiradeira. Golias, com muita raiva, correu em direção do Davi. Mas Davi girou sua funda e lançou a pedra, atingindo a testa do gigante Golias. Olha só, uma pedrinha, ele atingiu a testa do gigante Golias. Olha, crianças. E o que vocês acham que aconteceu? O gigante deu um grito de dor e caiu para trás, morto. O exército filisteu ficou espantado e fugiu dali imediatamente. Seu herói Golias estava morto com um único golpe de pedra que partiu das mãos de um menino que confiava no maior de todos os heróis. Quem é? Deus, não é mesmo? O Senhor dos exércitos. Davi voltou para sua casa e continuava a cuidar de suas ovelhas. Lá no campo ele gostava de tocar sua harpa e cantar. Deus é nosso refúgio, é a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo. O Senhor dos exércitos está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso estava escrito, gente, está escrito na Bíblia, em Salmos 46, do versículo 1, 2 e 11. Deus é vencedor. Façam de Deus o comandante de suas vidas. Viu só? Não foi uma pedrinha pequenininha que matou aquele gigante. Foi a fé que Davi tinha no Senhor. Ele deixou Davi com coragem, com força para enfrentar aquele gigante. E uma pedrinha pequenininha que acertou direitinho naquele lugar que Deus sabia que ia tirar a vida daquele gigante, ele acertou. E você? Você acha que mesmo pequenininho você não pode fazer nada? Pode sim, não é mesmo? Nesses momentos, nesses dias que a gente tem passado, que a gente não pode sair, não pode ir para a escola, não pode ir para a igreja, tá tudo muito difícil, é aula online, é prova online, você acha que tá difícil? Não perca a sua fé, pode vir o que vier. Deus é o nosso comandante, Ele é o Deus dos exércitos, Ele vai lutar pela gente, não é mesmo? E nessa história, ela ensina que Deus é vencedor. Ele conquistou a vitória por nós. E a gente aprende sobre fé, que a gente nunca deva deixar de ter fé no nosso Senhor Jesus, não é mesmo? No nosso Deus, que Ele nos guarda, nos protege. Eu queria deixar um versículo com vocês. Esse versículo, ele está na nossa Bíblia, em 1 Samuel 17:37, que diz assim: ó Senhor Deus, me salvou do leão e do urso e me salvará também desse filisteu. Então, às vezes, você pode estar achando aí que está difícil, que tem um gigante se levantando na tua vida. Mas Deus manda dizer para você, pequenininho aí, ó, que está sentado no sofá escutando essa história, que você é mais do que vencedor. Se você tiver fé em Deus, você vai derrotar esse gigante que está querendo se levantar na tua vida. Amém? Então, vamos fechar os olhinhos? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus essa palavra maravilhosa que Ele trouxe para os nossos corações? Oremos.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia a ter fé, Senhor, assim como Davi venceu aquele gigante, Senhor. Que se gigante estiver levantando sobre nossas vidas, Senhor, que a gente use como Davi usou aquela pedrinha, Senhor. Nos dê sabedoria para derrubar o gigante que está querendo nos levantar. Pai, nos abençoa a vida de cada criança, de cada família, abençoa a nossa igreja, o nosso pastor, Senhor, nos fortaleça, Senhor, não deixa que nada venha nos desanimar nesses dias, Senhor, que está começando nessa semana, dê uma semana de paz, de tranquilidade para cada criança, para cada família que está ouvindo essa mensagem, Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, crianças, agora é a hora de louvar, não é mesmo? E vamos relembrar a história toda. O nome dele era o quê? Davi, não é mesmo? Então vamos louvar a Tia Natália? Basta somente a gente ouvir a voz de Deus e obedecer, ter fé naquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, né? Não é mesmo, Kikita? Muito bem, que palavra, né? Tô encantada com essa história até agora. Mas olha só, fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com Deus. Um beijo no seu coração e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, galerinha!